Olá! Estamos começando o programa Respondendo sobre as Escrituras, transmitido na Rádio Voz de Amor, a sintonia do adorador. Você vai escutar os programas na quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira, às 7 horas da manhã. Caso você esteja escutando esse programa, assistindo esse programa em outras plataformas, não esqueça de baixar o aplicativo na Play Store. Entre no seu próprio celular. Na Play Store, baixa Rádio Voz de Amor e você vai estar com a sintonia do adorador nas palmas de suas mãos. Então as reprises você pode encontrar no YouTube, youtube.com/clica aqui não. Entre na playlist Respondendo sobre as Escrituras, que vai estar lá todos os vídeos de nossos programas. Ou você pode ir no Facebook, facebook.com/respondendo sobre as escrituras, e todas as reprises você vai encontrar lá mesmo. Você também pode enviar uma pergunta para nós. Você tem alguma dúvida? Você tem alguma pergunta ou alguma sugestão? Você pode enviar também no Facebook ou no nosso WhatsApp. O telefone é 16 99299 9452. 16 99299 9452. Meu nome é Rafael Leonessa e é uma satisfação poder esclarecer suas dúvidas. É claro que eu não estou sozinho, eu estou com ele. Quem é você? Meu nome é José Odair e agradeço a Deus pela oportunidade de poder alcançar pessoas por intermédio desta rádio e também das outras plataformas. José Odair, a pergunta de hoje, ela vai até complementar os estudos passados, onde nós tratamos sobre salvação, perca de salvação ou não, apostasia. A pergunta de hoje é: por que a Bíblia afirma que o Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo? Novamente, por que a Bíblia afirma que o Cordeiro, Jesus Cristo, foi morto antes da fundação do mundo? É um tema até complexo para a gente tratar aqui. Então, possivelmente ou provavelmente, nós vamos fazer 2 programas somente para responder essas perguntas. Antes de nós irmos para a resposta, vamos falar com Deus. Santíssimo Deus, louvado seja o teu santo nome. Nós damos graças porque o Senhor, sendo soberano, se interessou por seres humanos como nós. E se interessa de tal forma que nos busca e que o teu Espírito Santo está a nos convencer, está nos buscando todos os dias, de todas as formas. Nós te damos graças por esse interesse que o Senhor tem por nós, pessoas tão pequenas. Em nome do Senhor Jesus, nós te damos graças. Amém. Amém. Você está acompanhando agora o programa Respondendo sobre as Escrituras. Dúvidas não são mais desculpas para conhecer a palavra de Deus. Bom, então a pergunta é: por que a Bíblia afirma que o Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo? O texto está lá em Apocalipse 13:8. O texto é: todos os habitantes da terra adoraram a besta, a saber, todos aqueles que não tiveram seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto antes da criação do mundo. E um texto até que paralelo está em Apocalipse 17, versículo 8. A besta que vive, foi e já não é, e há de subir no abismo, e irá à perdição. E os que habitam na terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, se admirarão vendo a besta que era e já não é, ainda que é. Apocalipse 17 e 8. Então, por que a Bíblia afirma que o Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo, José Odair? Olha, é para mostrar o propósito de Deus era dar segurança às pessoas e continua sendo este o propósito. O que eu estou querendo dizer é que, evidentemente, existiu um grupo de cristãos que recebeu esta carta naquela época em que João escreveu o Apocalipse. E naquela época, o mundo era dominado pelo Império Romano. E os cristãos estavam sendo perseguidos e eles estavam sofrendo intensamente e eles eram levados pelas circunstâncias a pensar que Deus havia esquecido deles. Agora, João escreve o Apocalipse e os primeiros leitores do Apocalipse receberam esse escrito como um incentivo para mostrar para eles que, apesar deles não estarem vendo, né,
a proteção de Deus, apesar deles não estarem vendo as coisas espirituais, Deus está afirmando que Ele controla a história e que aqueles que creem no Senhor Jesus Cristo, eles não têm o que temer, pois eles têm o seu nome escrito no livro da vida desde a fundação do mundo e isso traz uma segurança para aquelas pessoas, ou trouxe para aquelas pessoas que viveram durante toda aquela perseguição do Império Romano. Mas também nós sabemos que o texto se refere ao período de grande tribulação, quando o mundo estará sendo governado pelo anticristo e os cristãos estarão sendo terrivelmente perseguidos. Mas eles têm esse consolo de que o Deus escreveu o nome deles no livro da vida desde a fundação do mundo. Era para trazer segurança tanto para os cristãos daquela época, também trazer segurança para os cristãos nos dias de hoje, que existem muitas pessoas no mundo inteiro passando por perseguições, e também no futuro, quando o anticristo estiver reinando e perseguindo e dizimando aqueles que creem no Senhor Jesus. Eles olharão para esse texto e vão saber que o seu nome está escrito no livro da vida desde a fundação do mundo, e assim terão segurança. Então, de certa forma, José Aldair, esse texto, ele comprova tudo aquilo que nós falamos nos estudos passados. Jesus Cristo morreu para nós sermos salvos, então Ele é quem nos santifica, nos capacita, nos disciplina se for necessário, e Ele não tira a nossa salvação. O nosso nome foi inserido no livro da vida do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. E por muitas vezes, quando você vai entrar nestes temas, vai haver aquela polêmica, né, sobre predestinação. Então vem calvinistas e vem arminianos, duas linhas onde eles tentam explicar a relação da soberania de Deus versus a responsabilidade do homem. Tanto uma linha teológica quanto a outra não está sendo tratada nesse texto aqui. Esse texto está dizendo sobre uma segurança, a garantia do salvo, onde Cristo, o Cordeiro, foi morto desde a fundação do mundo. E outra aplicação que a gente pode fazer aqui, né, outro ensino que nós podemos retirar desse texto aqui, é uma velha questão. Jesus Cristo poderia ter desistido na cruz do Calvário, ele poderia ter desistido e não sido morto, não sido sacrificado, não ter sido sacrificado naquele momento, desistido de sua salvação. Esse texto também vai responder isso. Depois eu quero até tratar um pouquinho melhor sobre isso. E outra questão que nós podemos ver aqui é que, como os opositores afirmam, não foram os homens que mataram Jesus Cristo pela vontade humana, mas foi Deus que preparou um Salvador para toda a humanidade. E nós vamos tratar melhor sobre essa questão. O ponto principal que nós temos que olhar aqui diante desta afirmação bíblica é que a Bíblia está querendo destacar a presciência de Deus, o fato de Deus conhecer o futuro. Eu vi comentários e vi pessoas que fizeram vídeos, né? E entram em coisas técnicas, querendo mostrar que, na verdade, está afirmando aqui que o nome que foi escrito antes da fundação do mundo, e não que o Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. E agora, existe outra corrente que diz, não, o texto está afirmando que o Cordeiro foi morto desde a fundação do mundo. Olha, se a pessoa está se referindo ao nome escrito no livro do Cordeiro desde a fundação do mundo, então quer dizer que naquele momento Jesus já era conhecido também como Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e consequentemente seria sacrificado. Então essas questões técnicas sobre se está se referindo se o nome foi escrito ou se o Cordeiro foi morto desde a fundação do mundo não tem tanta importância. O fato é que Deus é presciente, conhece todas as coisas e ele determinou que o seu filho morreria na cruz do Calvário e, sendo presciente, ele sabia o nome de todos aqueles que iriam se arrepender, que iriam crer, e esses nomes estão escritos ali. O principal aqui é que os cristãos que têm o seu nome escrito no livro da vida estão seguros. É isso aí. Deixa eu pegar um texto aqui. Inclusive, José Aldair, esse texto, ele foi uma mensagem que a gente recebeu lá no YouTube. Uma pessoa afirmando que Êxodo 32:32 afirma
que Deus, ele risca o nome do livro da vida. Então, Êxodo 32:32 é um texto onde afirma que Deus pode sim riscar o nome da pessoa do livro da vida. E vai fazer esse paralelo com o Êxodo 32 lá Apocalipse, né? Um texto que nós lemos ali em Apocalipse 13:8, Apocalipse 17:8. Então eles dizem assim, não, o texto é dizendo que Deus não vai riscar o nome do livro da vida, vírgula. Lá em Êxodo 32:32 afirma que é possível sim Deus riscar o nome do livro da vida. Então vou fazer a leitura aqui. Normalmente eles vão colocar apenas o trecho, né, que é conveniente para essas pessoas, né? Os opositores da doutrina da permanência da salvação. Ou seja, Deus salva, Deus é quem capacita e faz com que você seja perseverante na sua salvação. Não, a perseverança não vem de mim, mas vem de Deus. Bom, o texto é o seguinte. Agora, pois, perdoa o seu pecado, se não, risca-me, peço-te, do teu livro que tens escrito. Então Moisés aqui, ele basicamente pede para Deus riscar o nome dele do livro da vida. Certo? E continua. Então disse o Senhor Moisés, aquele que pecar contra mim, a este riscarei do meu livro. Só que, se a gente ler um versículo anterior, diz assim, assim tornou-se Moisés ao Senhor e disse, ora, este povo cometeu um grande pecado, fazendo para si deuses de ouro. Agora, pois, perdoa o seu pecado, senão risca-me, peço-te o teu livro que tens escrito. Então disse o Senhor Moisés, aquele que pecar contra mim, a este riscarei do meu livro. Nesse momento, enquanto Moisés estava ali recebendo ali o Pentateuco, os 5 livros, né, que é escrito por ele, e o povo de Israel estava fazendo um bezerro de ouro, né, ele estava fazendo ali um ídolo. E Deus, ele se enfurece com aquilo, porque Deus não tolera o seu povo adorar outros deuses. Então Moisés vai fazer um pedido para Deus. Senhor, não faça nada com esse povo. Se o Senhor fizer, então que risque o meu nome do livro da vida. Né? O que acontece é que esse livro da vida não é o livro da vida das pessoas salvas, né? Que Deus ele vai escrever ali para si. Alguns vão argumentar e apoiam a ideia de que Deus pode remover o nome de alguém do livro da vida nessa passagem. O Senhor diz a Moisés que aquele que pecar contra mim, a este riscarei do meu livro. Não há nenhuma contradição aqui entre essa passagem e a promessa de Cristo em Apocalipse 3:5. O livro mencionado em Êxodo 32 não é o livro da vida descrito em Filipenses 4:3 e mais tarde em Apocalipse. Pelo contrário, refere-se ao livro dos vivos. É o registro daqueles que estão vivos. E depois você pode fazer a leitura em Salmo 69, versículo 28. O que acontece é que havia então um recenseamento, contavam ali as pessoas de Israel, contavam e registravam o nome dessas pessoas em Israel. E lá em Êxodo 20 é dada a lei para Israel. E todos aqueles transgressores naquela época, né, no Antigo Testamento, os transgressores daquela lei, havia punição para essas pessoas. E muitas das punições eram levar a pessoa fora do arraial e apedrejá-las até a morte. Então, as pessoas que estão pecando contra Deus, mexendo com idolatria, transgredindo os sábados, não praticando as festas, né, os preceitos ali, ou até pessoas pegas ali em adultério, etc, etc e tal. Essas pessoas eram mortas fisicamente. Então, quando a pessoa ela era morta fisicamente, ela era riscada do livro dos vivos. Era um registro ali das pessoas de Israel. Esse livro de Êxodo 32, 32, 33 não é o livro de Deus, mas é o registro dos vivos, das pessoas vivas de Israel. Quando a pessoa era morta, então ela era riscada do livro dos vivos, ou do registro dos vivos. Um outro texto nós vamos encontrar em Apocalipse, capítulo 3, quando no versículo 5 está escrito o seguinte: ao que vencer será vestido de vestes brancas e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida. Né? E que mais? De maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida, mas confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos anjos. Então, a pessoa lê esse texto aqui e começa a pensar que
o nome pode ser riscado do livro da vida. Mas se nós olharmos todo o contexto da carta de Sardes, né, que é a carta que nós lemos aqui, Apocalipse, capítulo 3 e o versículo 1 em diante, e no versículo 5 fala sobre o nome ser riscado do livro da vida. Então, as demais cartas, se nós começarmos a ter uma visão melhor, nós vamos ver que ele fala, a partir da igreja de Pérgamo, de dois grupos. Então, ele fala com um grupo que é fiel na igreja de Pérgamo, e quando chega também no capítulo 3, ele vai falar com outro grupo. Ele vai falar que tem ali também, olha o capítulo 2, versículo 15 de Apocalipse. Assim tens também alguns que seguem a doutrina dos nicolaítas, como tinha também alguns que estavam ensinando a doutrina de Balaão. Nós vamos para a próxima carta. A carta de Tiatira, ele vai falar também com dois grupos. Ele fala no versículo 24. Digo-vos, porém, a vós, os demais que estão em Tiatira, a todos quantos não têm esta doutrina. Então, você percebe? Ele fala com dois grupos ali na igreja de Pérgamo, ele fala com dois grupos na igreja de Tiatira. E agora, quando ele começa a falar na igreja de Sardes, nós vamos ler a carta para tentarmos descobrir, decifrar o que realmente significa o versículo 5, que fala de riscar o nome do livro da vida. Acompanhe-me na leitura no capítulo 3, versículo 1, a carta à igreja de Sardes. Veja o que o Senhor Jesus diz. Ao anjo da igreja de Sardes, escreve: Isto, o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheça as tuas obras, que tem nome que vives, mas está morta. Então, a palavra morto jamais seria usada a pessoas que são salvas. O que está acontecendo? Começa-se o desvio, começa-se a seguir doutrinas erradas. Qual é a consequência? A consequência é que vai se gerando nas igrejas pessoas professas que não são genuinamente salvas por causa dos desvios doutrinários que aconteceram. Ali na igreja de Pérgamo teve os seus desvios, na igreja de Tiatira teve os seus desvios. Quando chega na igreja de Sardes, ele chega a dizer que tem nome que está vivo, mas que está morto. Então, o que eu vejo aqui é que por causa dos desvios da palavra de Deus, há uma quantidade muito grande de pessoas que são cristãos das bocas para fora. É por isso que ele diz que tem nome que está vivo, mas na verdade está morto. O que mais que ele diz? Versículo 2, ser vigilante e confirma o restante que estava para morrer, pois não tem achado as tuas obras perfeitas diante do meu Deus. E segue, lembra-te, pois, do que recebestes e ouvistes, guarda e arrepende-te. Se não vigiares, virei a ti como um ladrão, e não saberás a hora em que virei sobre ti. Agora, o Senhor Jesus vir como um ladrão para a sua igreja, isso apoiando em outros versículos do Novo Testamento, não é uma coisa que nós podemos admitir, que o Senhor Jesus virá sobre o ladrão, sobre os seus filhos, sobre os cristãos, sobre aqueles a quem ele redimiu. E em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, quando ele está falando a respeito do dia do Senhor, da vinda do Senhor Jesus Cristo, ele vai dizer no versículo 4 do capítulo 5: Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas para que esse dia vos surpreenda como um ladrão. Então o Senhor Jesus, ele não virá como ladrão para a sua igreja. Ele virá como ladrão para aqueles que se encontram em trevas, como nós vemos aqui no versículo 5. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas para que esse dia vos surpreenda como um ladrão. Então nós vimos a expressão mortos, nós vimos a expressão que o Senhor Jesus viria, se eles não se arrependessem, sobre eles como um ladrão. Então, evidentemente que existe na igreja de Tiatira uma grande quantidade de pessoas que dizem que são cristãos e não são. Por isso que Jesus disse que tem nomes que vivem, mas está morto. E ele fala com os dois grupos. Ele falou agora, primeiramente, com o grupo de pessoas professas, mas ele vai dar uma mensagem de conforto para aqueles que realmente são salvos. Aí ele vai dizer no versículo 4, mas também tem em Sardes algumas pessoas que não contaminaram suas vestes, e comigo andarão vestidos de branco, pois são dignas. Ou seja, existe pessoas genuinamente salvos, é claro, porque é uma igreja, mas há uma quantidade muito grande de professos. Ele falou com eles e agora fala com os salvos. E o versículo 5 diz: ao que vencer será
vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida, mas confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos anjos que estão, diante dos seus anjos. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, por que ele diz, de maneira nenhuma riscarei o seu nome no livro da vida? Porque o salvo não tem o seu nome riscado no livro da vida. É isso, é segurança, é o mesmo conforto que nós encontramos em Apocalipse capítulo 13 e 8. O salvo sabe que o seu nome não será retirado do livro da vida. Agora, aqueles com quem ele estava falando anteriormente a igreja de Sardes, que tem nome que vive e está morto, e que o Senhor Jesus virá sobre eles como um ladrão, esses não são salvos. E por isso Jesus fala, arrepende-te. Por isso eles têm nome que vive, mas estão mortos. Ou seja, um salvo, ele não terá o seu nome riscado do livro da vida, ao que vencer. Né? Aquele que realmente é salvo e que em meio a toda aqueles erros doutrinários que estavam sendo cometidos e práticos na igreja de Sardes, eles ouviram a palavra de Deus, receberam e foram genuinamente salvos. É isso aí. Como a gente já disse nos estudos passados, Deus é quem guarda a pessoa, Deus é quem santifica a pessoa. Lá em Hebreus 12 diz que Deus, ele disciplina o seu filho. E se a pessoa está praticando aqueles pecados e todo mundo se tem tornado participantes daquilo, ele está vendo que ele está praticando pecado e Deus não está punindo, logo então ele é bastardo e não filho. E aqui na igreja de Filadélfia, então há uma mensagem escrita o seguinte, no capítulo 3, no versículo 10. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação, que há de vir sobre o mundo inteiro. Então, o próprio Espírito Santo, o próprio Deus, é quem está guardando a pessoa para que ele passe por essa perseverança. Então, todo salvo passa dificuldades, passa provações, né? E quem guarda a pessoa de todas essas dificuldades, todas essas provações, é o próprio Espírito Santo. Então, Deus jamais vai riscar o nome dessa pessoa do livro da vida, porque ele já conhece muito bem essa pessoa. Ele sabe muito bem quem são seus filhos. E só é possível essa salvação, que depois nós vamos tratar melhor sobre isso, crendo em Cristo. Deus sabia muito bem que a humanidade iria cair. Deus sabia muito bem que Adão e Eva iriam pecar. Nós vamos até falar sobre Caim e Abel nos próximos programas. Então, essa salvação em Cristo, ela já foi planejada, já foi decretada antes da fundação do mundo. E não há possibilidade nenhuma de Cristo, um dia na cruz, haver essa possibilidade dele não querer morrer na cruz. Tá? E, José Aldair, eu vou passar a palavra para você e depois eu quero fazer uma citação aqui do que um teólogo disse. Ele disse que poderia sim ser possível Jesus Cristo, ele não querer morrer na cruz. Pode haver essa possibilidade, né? Ou poderia haver essa possibilidade. Mas depois eu vou falar sobre isso. Eu gostaria de continuar falando a respeito da certeza da salvação e da certeza que o seu nome não será arriscado no livro da vida. Eu estou aqui aberto a minha Bíblia em Filipenses, capítulo 1, versículo 6, diz assim: tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, aperfeiçoará até o dia de Cristo Jesus. Então, aquele que começou uma obra em nós, ele vai aperfeiçoar essa obra até o dia de Cristo Jesus. E o que Paulo cita também em Romanos 8 e 29, vai na mesma linha. Ele vai demonstrar que Deus vai começar uma obra e esta obra de Deus será terminada. Então, a obra de Deus na vida de um salvo, ela tem começo, meio e fim. Não vai existir salvo que Deus começou a obra na vida dele e, por algum motivo, essa obra foi paralisada. Deus encontrou uma dificuldade. Olha, essa pessoa é difícil demais, por isso eu desisti dela. Ou a pessoa desistiu. Não, por quê? Romanos 8 e 29 diz assim: pois os que dantes conheceu, ou seja, aqueles que tiveram o seu nome escrito no livro da vida, né? Deus conheceu antes mesmo, conforme Efésios 1:4 afirma, antes da fundação do mundo, ou como nós estamos lendo em Apocalipse, desde a fundação do mundo. O fato é que Deus, sendo onisciente, ele sabe. Houve um momento em que foi decidido que o seu filho seria morto.
em que foi decidido que o Senhor Jesus, ele viria e sofreria na cruz do Calvário, e que esse seria a maneira pela qual Deus iria resgatar o ser humano. Houve este momento na eternidade. Deus sabia disto, e em sabendo disso também, ele tem ciência, porque ele é onisciente, presciente de todos aqueles que serão salvos. Deus sabe o nome de todas as pessoas que serão redimidas desde o princípio do mundo até o fim, até o último dia em que Deus salvará pessoas aqui no mundo. Ele sabe exatamente o nome de todos e sabe a quantidade, sabe a forma como eles se arrependerão, a maneira como eles chegarão a Cristo. Deus sabe todas essas coisas. Isso ele sabe de antemão, né? E Romanos 8:29 diz: pois aqueles que dantes conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho. Então quer dizer que todo salvo, exatamente todo, aquele que tem o seu nome escrito no livro da sua vida, da vida do Cordeiro, o que diz aqui? Ele foi predestinado por Deus. Predestinado para quê? Para ser conforme a imagem de seu Filho. Então Deus começou uma obra naquela pessoa de melhorar, de santificar, uma obra progressiva. E Deus já sabe, este meu filho aqui, eu sei, ele vai ser conforme a imagem do meu filho Jesus Cristo. E eu estou fazendo esta obra na vida dele e vou aperfeiçoar esta obra em sua vida até o dia de Cristo. Isto é uma predestinação que Deus dá a todo aquele que ele conheceu de antemão e nos predestinou para sermos conforme a imagem de seu filho, a fim de que ele seja Jesus o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. O que nós temos aqui é que Deus glorificou aqueles que ele conheceu de antemão. Então Deus já tem, na sua onisciência, visto a obra acabada na nossa vida. Hoje eu estou em obras, mas como Deus me enxerga? Deus me enxerga perfeito e acabado. E Deus olha para frente e diz que já glorificou essa pessoa, porque é tão certo que isso vai acontecer, que Deus já diz que já considera essa pessoa glorificada. Então, Rafael, se um cristão tivesse sobre o perigo de perder a sua salvação, jamais o versículo 30 deveria ser escrito desta forma, porque ele diz: aos que justificou, a esse também glorificou. Nós não conhecemos nenhum salvo que tenha sido glorificado. Nós não vimos, mas Deus afirma: já glorificou. Então é tão certo que essa pessoa será salva e a obra será acabada na vida desta pessoa, que Deus diz que essa pessoa foi predestinada por ele para isso, e ele já considera essa pessoa então glorificada. A mesma linha, Paulo continua na sua carta aos Efésios, no capítulo 2, que nós lemos em outros estudos. Mas o que ele diz aqui em Efésios? Ele vai dizer que Deus, ele nos encontrou mortos em nossos delitos e pecados. Em Efésios capítulo 2, versículo 6, depois de Deus ter nos dado vida por intermédio da morte do Senhor Jesus, diz: e nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Então, o que Deus está dizendo aqui, por intermédio de Paulo? Que Deus nos assentou nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então, é tão perfeito e é tão certo que Deus já considera todo salvo assentado nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Então, o nome não poderá ser riscado no livro da vida, como nós podemos confirmar ali na interpretação da carta do Senhor Jesus à igreja de Sardes, Apocalipse capítulo 3, versículo 5. Ao que venceu, o seu nome nunca jamais será arriscado no livro da vida. E vamos lembrar que a Bíblia diz que nós não somos vencedores. Nós somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Então o salvo não tem o seu nome riscado do livro da vida, e por isso que Deus já escreveu lá antes, desde a fundação do mundo, porque ele é presciente e sabe de todas as coisas.
A gente vive nesse tempo, esse tempo limitado nosso, né? Um dia tem 24 horas e nós vivemos dentro de um tempo, né? Cronológico, dentro de um relógio, limitado às horas do relógio. Só que Deus, ele está em outra esfera, ele já sabe muito bem do que vai acontecer futuramente, né? O plano escatológico já está escrito, como o nome dos justos já estão escritos, como ele já nos assentou nos lugares celestiais. É como se ele estivesse vendo nós já no céu, na glória, com todo o galardão já dado, todos os ímpios sendo punidos. Então toda a história já está pronta, já está registrada. Por isso que o Cordeiro morreu antes da fundação do mundo. E não é possível Deus ser pego surpresa. Um dia uma pessoa cai e peca e perde a sua salvação, entre aspas. Aí Deus, ele pega e fala, olha, por que então que eu escrevi o nome dele no livro da vida? Ele pecou, eu vou ter que então apagar o nome dele do livro da vida. Você acha que Deus, ele usa Rorex, borracha para apagar o nome de uma pessoa? É lógico que eu estou fazendo somente uma ilustração. Deus, ele não erra, ele escreve perfeitamente a história. Ele não vai apagar o nome de alguém porque, por engano, ele deu a salvação e a pessoa perdeu a sua salvação. Então, ele escreve o nome da pessoa porque ele sabe que aquela pessoa é salva. Ele já é habitado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo é quem conduz a vida daquela pessoa. E se fosse assim, então para que o Espírito Santo na vida de uma pessoa, exortando, disciplinando, consolando, ensinando, para que o Espírito Santo vai habitar dentro de uma pessoa? Então já não faz nem sentido isso aí. Meu irmão, meu amigo, meu querido ouvinte, Deus escreveu perfeitamente a história e a salvação também em Cristo. Por isso que ele foi morto antes da fundação do mundo. Isso. Agora, um texto para corroborar com tudo que nós estamos falando, está em Efésios 1:4, que diz, pois ele nos elegeu nele, em Cristo, antes da fundação do mundo, né? Para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Então Deus nos elegeu para quê? Para sermos santos e também para sermos irrepreensíveis diante dele em amor. Se realmente as coisas fossem assim, como aqueles que pensam de uma forma contrária, imagina, seria um apaga e escreve enorme nesse livro da vida. Isso. Deus não iria se ocupar de outra coisa a não ser apagar e escrever nome de pessoas que foram salvas, estão firmes, mas durante um tempo deixam de estar firmes e às vezes cometem algum pecado que desagrada a Deus. Daqui a pouco ele volta novamente. Depois, não é assim que funciona. O nome foi escrito no livro da vida. Aqui esse texto diz que nós fomos eleitos em Deus, em Cristo, antes da fundação do mundo, e ali permanece até o fim dos tempos, até o dia em que será aberto no grande trono branco e todo aquele que não ser achado escrito no livro da vida será lançado no lago de fogo. É isso aí, deixa eu falar rapidinho aqui do que eu citei agora mesmo, porque nós já estamos terminando esse programa. E vou dar a consideração final aqui para o José Aldair. Teve um teólogo em um programa de debate na televisão, um teólogo adventista, que ele disse haver uma possibilidade de Cristo desistir da cruz. Ele disse isso. Então o debate foi sobre Judas 9, refere-se à ressurreição de Moisés, e o vídeo está no YouTube, pelo menos o vídeo que eu assisti foi publicado dia 22 de novembro de 2016. Era um debate em relação a Judas 9. Ali, o arcanjo Miguel ali é Cristo? Moisés ali foi ressuscitado? Será que o texto está tratando sobre a ressurreição de Moisés? Ok, o tema era esse. O teólogo diz o seguinte, o teólogo adventista, porque, abre aspas, palavras dele, porque se Cristo, no Getsemane, desiste do plano de salvação, Moisés teria que descer embora. Ou seja, Moisés, né, na ideia dele, Moisés ele foi ressuscitado, sendo que a Bíblia não diz isso, mas ainda aconteceu isso. Elias também teria que descer. A ressurreição de Cristo é especial, sim. Não podemos comparar com as outras. Eu só citei no nível cronológico. Né? E aqui, nesse momento do debate, a pergunta era, quem é as primícias do que dorme? Então ele disse, porque se Cristo no Getsemane desiste do plano de salvação,
Porque se Cristo desiste, será que há há condições, há a mínima possibilidade, José Odair, de Cristo desistir da morte dele na cruz? Será que isso poderia acontecer mesmo? De forma nenhuma. Eu gosto do texto que nós lemos em Lucas capítulo 9, versículo 51. Quando se cumpriram os dias do Senhor Jesus ser assunto ao céu, ele manifestou no semblante a intrépida resolução de ir a Jerusalém. Então, o que o discípulo que passou esta informação a Lucas, que presenciou isso, viu, né? Lucas escreveu o seu evangelho pegando outras narrativas. Então, alguém falou para ele: Lucas, o que Jesus manifestou no semblante ali era um propósito tão firme, ele tinha tanta vontade de ir a Jerusalém e nos resgatar, que ficava evidente no seu rosto que nada nem ninguém faria ele desistir daquele propósito que ele tinha de ir em Jerusalém. Então guarde esse versículo, Lucas 9:51. Ele manifestou no semblante, aquilo exalou, né, a sua firme resolução, firme propósito de ir a Jerusalém. E este firme propósito ele teve. E nós vamos ver no próximo estudo que Deus foi revelando através da história bíblica que isso de fato iria acontecer. Então não há hipótese nenhuma de Jesus em algum momento desistir da cruz do Calvário, sem chance. É isso aí. E há muitos salmos ou textos que a gente chama de textos messiânicos, onde vai tratar futuramente da morte do Messias. Salmos 22 é um, e Isaías 53 é outro, mas existem muitos. E lá trata claramente da morte de Cristo na crucificação. Então, já que foi profetizado essa morte na cruz, né, pela palavra de Deus, foi o próprio Espírito de Deus que deu essa profecia aos profetas. E Deus ele não pode mentir. Lá em Números 23:19 diz o seguinte: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, diria ele e não faria? Ou faria e não confirmaria? Então Deus ele deixou muito claro que haveria o Messias. E acho que o melhor texto para ilustrar isso aí está lá em Gênesis. O texto diz o seguinte: E porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Então a gente vê que essa aqui é uma profecia da crucificação, onde Cristo é o vencedor, e a serpente apenas morderia ali o calcanhar de Jesus Cristo. Então é uma profecia dada ali no início do mundo. Então Deus não é homem para que minta. Se foi profetizado já a morte de Cristo no Calvário, a crucificação foi planejada, a salvação, Deus descarregando a ira, em vez de descarregar a ira no homem, descarregou na pessoa de Cristo, para que a humanidade, aquele que crê, fosse salvo, ele não poderia voltar atrás. Então Jesus Cristo disse assim: se for possível, afasta de mim esse cálice. Ele falou isso no Getsemane. Mas então o céu se calou, não houve resposta, e a resposta era essa: não há possibilidade de ter outro tipo de salvação. A salvação é essa, no Calvário, na cruz, e não tem outra forma da humanidade ser salva. Você está com dúvidas? Envie suas perguntas no nosso WhatsApp 16 99299 9452 ou em nossa página facebook.com/respondendo sobre as Escrituras. Então não tem nenhum meio, né, não existe possibilidade de um nome de um salvo ser riscado do livro da vida. E nós vamos continuar no próximo estudo, né, no próximo programa, a tratar a respeito desse versículo de Apocalipse, capítulo 13, versículo 8. Aguardo vocês. É isso aí, então terminamos aqui este programa respondendo sobre as Escrituras. Se você tiver alguma dúvida, alguma sugestão, você pode entrar no Facebook e colocar a sua pergunta lá. É facebook.com/respondendo sobre as Escrituras, ou mesmo no WhatsApp, no número 16 99299 9452. 16 99299 9452. Agradecemos todos vocês que ouviram o programa até aqui e nos vemos então nos próximos programas. Até mais!